Então, beleza, vamos nós. Começamos a nossa aula de calorimetria e é importante na aula de calorimetria nós termos uma noção certa do que nós faremos nos exercícios. Por exemplo, esses dias estava conversando com um aluno e ele falou assim: professor, eu entendo bem calorimetria, mas eu não sei, aliás, eu entendo bem a teoria, mas eu não sei ao certo em quais situações eu aplico as equações. Como assim? Bom, dependendo do exercício, vocês já devem lembrar com certeza, tu vai usar o famoso que macete ou o famoso que mole, que são as duas equações clássicas para tu resolver os exercícios de calorimetria. Então, por isso que eu vou começar aqui bem devagarinho, tá? Qual que é a ideia do devagarinho? Primeiramente, nós temos a ideia, né, de calor, que nós já sabemos que calor é uma energia em trânsito, é uma energia em movimento. Então, para nós falarmos de que macete que mole, temos que entender que ao usar que macete que mole, que são os dois pilares de calorimetria, nós vamos falar de calor. Calor é uma energia em movimento. Nós representamos calor pela letra Qzão. Tá? Mas a gente vai falar com muita paciência, muita calma nessas nossas aulas sobre calorimetria, tudo muito bem detalhado. Bom, outra coisa que é importante nós lembrarmos que quando tu fala de energia, tu está falando de no sistema internacional de joules e no sistema usual é calorias. Tá, aqui nós colocamos uma equivalência. Uma caloria vale 4,18 joules. Isso aí vale um post-it. Por que vale um post-it? Porque essa conversão de que uma caloria vale 4,18 joules, vocês vão usar a todo momento. Só que tem um detalhe. Vai depender da questão. Tu vai usar 4, 4,2, tu vai usar ou até mesmo 4,18. Existem N situações. Quais são as situações mais recorrentes? O problema vai te fornecer o valor, ele vai falar como dado, ele vai falar assim, ó, use esse valor, ou durante uma questão, tu vai ter uma análise nas próprias respostas. Se as respostas são muito longes, tu vai poder fazer um arredondamento, uma aproximação, tá? Uma outra coisinha importante que tu precisa saber é assim, ó. Como o calor é uma troca, né? É uma energia sendo analisada como troca, ou você fornece calor ou você recebe calor, tu tem algumas convenções básicas que são: sempre que você receber calor, a quantidade é positiva. Sempre que você ceder calor, a quantidade é negativa. E quando não houver troca de calor, obviamente, a quantidade de calor é igual a zero. Desse slide, o que é importante? Lembrar que calor é energia em trânsito, então eu não possuo calor, um corpo não contém calor, e sim você ou fornece ou recebe, e ao fornecer ou receber, tem que lembrar na hora de tu fazer as contas, os sinais. Bom, essa é a parte básica que eu já tenho uma noção. Como eu tinha comentado com vocês, vocês precisam ter uma boa noção do que tu faz numa questão. Então é assim, ó. Existem situações que o calor faz um corpo variar a temperatura. Sempre que o calor fizer um corpo variar a sua temperatura, usa-se a ideia de calor sensível. A ideia de calor sensível está sempre relacionada à variação de temperatura. Vocês vão ver que vai aparecer muitas vezes a ideia de calor latente. Calor latente está associada sempre à ideia de mudança de fase ou de mudança de estado físico. Aqui nós temos os dois mundos, à sua esquerda da tela, o famoso que macete, à sua direita na tela, o famoso que mole. São os mundos que nós temos aqui bem divididinhos. Basicamente, nós começaremos hoje, nesta aula, o lado esquerdo. Nós vamos falar sobre a ideia de variação de temperatura através da troca de calor. Bom,
Aqui eu já vou fazer um comentário bem interessante, tá? Um item que pode ser cobrado é o seguinte item: sempre que houver troca de calor, haverá variação de temperatura? A resposta é não. Por quê? Eu já vou adiantar aqui uma aula futura. Bom, quando tu fala de substâncias puras, as substâncias puras, quando mudam de estado físico, mantém a sua temperatura constante. Então, tu vai ver que isso é bem marcante. Sempre que nós falarmos de mudança de fase de substâncias puras, a temperatura será constante. Então, são nesses casos que tu faz o famoso Kimolle. Para quem está um pouco perdido, fique calmo que nós vamos ver tudo isso com uma ideia de detalhes absurda. Vamos começar com capacidade térmica. A ideia aqui é o seguinte, vamos lá. Capacidade térmica é uma grandeza na física que tem qual função? Analisar a energia que um corpo troca para variar a sua temperatura. Então, tu vai ver que é uma análise de corpo. Como assim? Se eu colocar corpos diferentes sujeitos ao mesmo sol, tu vai ver que por mais que seja a mesma fonte de calor, não necessariamente os corpos sofrerão a mesma variação de temperatura. Por quê? Porque cada corpo tem uma característica própria, beleza? Então vamos lá. Toda vez que você falar de capacidade térmica, tu vai falar de energia que um corpo troca para variar a sua temperatura. É uma grandeza ligada ao corpo. Aqui nós temos que começar a criar um certo traquejo. Quando eu falo de unidade, eu posso falar de algumas possibilidades. Então, normalmente eu vou te mostrar que mais cai, ou seja, depende da grandeza, é a unidade do sistema internacional ou a unidade do sistema usual. Vai depender do exercício. Aqui eu vou te mostrar a do usual e a do internacional. Vamos lá. No sistema usual, a quantidade de calor é dada em calorias, já a sua temperatura em graus Celsius. No sistema internacional, a unidade de calor, que é energia, é em joules e a temperatura é em Kelvin. Então, aqui é importante ter essa noção clara de quais são as unidades. Por que eu estou falando isso? Porque aqui vai entrar uma parte difícil, tá? Como assim a parte difícil, professor? Se você não souber quais são as unidades, possivelmente tu vai travar numa questão ou tu vai errar na hora de analisar a resposta. Nem sempre tu precisa transformar para o sistema internacional. Às vezes, a unidade usual já está aí certa, suficiente para eu dar a resposta. Então, é tudo uma questão de saber quais são as unidades, beleza? Tá, vamos nós. Olhando aqui a sequência, nós temos aqui uma certa matemática. A minha ideia, pessoal, não é aqui nós trabalharmos a matemática através de gráfico, mas eu consigo enxergar aqui algumas coisas. Se eu olho para o eixo Y e vejo a quantidade de calor, se eu olho para o eixo X e vejo a temperatura, eu consigo imaginar que quem acompanha o X é o coeficiente angular, assim como eu consigo enxergar que quem acompanha a temperatura é a capacidade térmica, que, nesse caso, a capacidade térmica acaba sendo o coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular é quem determina a inclinação da reta, que no nosso caso será então a capacidade térmica. Nesse caso, no gráfico quantidade de energia por temperatura, a capacidade térmica é quem determina a inclinação da reta, ok? Bom, aqui nós temos a famosa ideia. Como é que se acha a inclinação de uma reta matematicamente? Acha-se pela tangente da inclinação do ângulo. Professor, eu não entendi. É que é assim, ó, quer ver? Ó, vamos lá.
Se nós olharmos aqui, ó, sem muita matemática avançada, se nós olharmos aqui, por exemplo, a quantidade de calor está em calorias. E aqui a temperatura está em graus Celsius, tá? Vamos imaginar aqui, ó, pegar esse gráfico mesmo. Nós fornecemos, por exemplo, 100 calorias. E essas 100 calorias fizeram esse corpo variar a temperatura de 0 até, por exemplo, 20. Então, houve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. É óbvio, turma, que se tu fizer direta a substituição, dá certo, ó. Czão igual a quantidade de calor, ou seja, 100 calorias, tudo isso sobre a variação, que nesse caso aqui é a variação que eu coloquei ali, que são 20 graus Celsius. Ou seja, nesse caso, se eu fizer a conta 100 por 20, já dá de cara o meu valor 5 calorias para cada grau Celsius. O que está escrito aqui? Que você precisa fornecer 5 calorias de energia para esse corpo, para ele variar 1 grau Celsius. Tá. Mas, matematicamente, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, deixa eu até trocar de cor para tu enxergar bem. O cateto oposto, veja, que é esse lado aqui, que coincide com a quantidade de calor. E o cateto adjacente, nesse caso, é a nossa própria variação de temperatura. Então, matematicamente, a conta que nós fizemos é a tangente da inclinação da reta. Temos muitas questões que cobram isso? Não. Mas é bom eu ter um certo, como eu posso dizer, um certo traquejo matemático só para eu enxergar, tá? Ó, eu vou fazer aqui diversos comentários bem importantes, do tipo assim, ó, eu vou pegar aqui dois valores. Imagine que nós temos aqui um corpo A de amor, que tem, por exemplo, sei lá, 20 calorias por graus Celsius, e eu tenho um corpo que tem capacidade térmica B, que eu vou colocar, por exemplo, sei lá, 5 calorias por graus Celsius. Tá, o que que nós temos aqui? Vamos lá. Veja que o corpo A precisa receber 20 calorias para variar 1 grau Celsius. Já o corpo B precisa receber 5 calorias para variar o mesmo 1 grau Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais você precisa fornecer energia para variar a temperatura, tá? Então, tu poderia enxergar da seguinte maneira. Olha só como é interessante essa visualização aqui, ó. Isso aqui serve para exercícios teóricos. Vamos lá. Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é para ele variar a temperatura, porque você tem que fornecer mais calor. Então vamos lá, quanto maior a capacidade térmica, é mais difícil variar a temperatura desse corpo. Assim como o contrário também funciona. Quanto menor a capacidade térmica, o corpo varia a temperatura com mais facilidade. Então, nesse caso, capacidade térmica e variação de temperatura, eu analiso de forma inversa. Quanto maior a capacidade térmica, é mais difícil variar a temperatura, ou seja, tem menos variação de temperatura, porque tem mais dificuldade, preciso fornecer mais calor. E quanto menor a capacidade térmica, a variação de temperatura acontece com mais facilidade. Ok? Beleza até aqui, turma? Tranquilo? 100%, né? Não tem muito o que, né, de avançado. Então tá, vamos lá, seguimos o bonde. Bom, aqui eu peguei dois exemplos só para vocês analisarem um pouquinho de matemática básica, que é como? Se nós olharmos, são dois corpos diferentes. Por que que eu sei que são dois corpos diferentes? Porque são corpos com capacidades térmicas diferentes, haja vista que são inclinações diferentes. Então, sem fazer conta, nem mesmo colocar dados nos eixos, eu poderia perguntar:
qual dos dois corpos tem a maior capacidade térmica? Rapidamente vocês responderiam o A. Por que o A? Porque tem uma maior inclinação. Então, quanto maior a inclinação da reta no gráfico, quantidade de calor versus temperatura, maior será a capacidade térmica. Então, nesse exercício, a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B, ok? Bom, já adiantando um pouco o nosso próximo slide, é importante que vocês não confundam as coisas. Quais coisas, professor? Uma coisa é capacidade térmica, outra coisa é calor específico. Como assim? Vou te mostrar agora com bastante calma essa história. Vamos lá. Bom, calor específico é uma análise da substância. Como assim? Vamos explicar. Imaginem uma jarra da água e um copinho da água. Por mais que a jarra esteja cheia de água e o copinho também cheio de água, bom, por mais que seja água a substância que compõe basicamente o copinho e a minha jarra, vocês entendem que a quantidade de água que a jarra tem é maior que a quantidade de água que o copinho tem. O que isso quer dizer? Que quando você analisa um corpo como um todo, você não tem como analisar o corpo somente conhecendo a substância. Então, você conhece a substância e a quantidade dela. Então, por exemplo, se você for colocar para aquecer uma jarra cheia de água, por mais que seja de água, o aquecimento é mais devagar do que um copinho de água. Veja que por mais que os dois corpos sejam compostos de água, o fato de eu ter mais água, ou seja, mais massa, faz com que eu tenha mais dificuldade em variar a temperatura. Ó, se tu tá ligado, se tu tem uma dificuldade maior de variar a temperatura, é porque então você tem uma capacidade térmica maior. Por isso que eu digo, essas coisas básicas que aparecem são bem importantes, nós temos que trabalhar com calma, tá? Então vamos lá. Quando você fala de corpo, você fala de capacidade térmica. Então o corpo tem quais características? Ele é feito de uma substância. Esse Czinho aqui, turma, é o famoso calor específico, tá? Por que é específico, prof? Porque é específico da substância. Cada substância tem um valor específico para a quantidade de energia que tu tem que fornecer para essa substância variar para cada grama 1 grau Celsius. Tu já vai entender bem o que eu estou falando. Aqui é o calor específico. E o que é o M, prof? Esse M é a famosa massa. E o Czão é a capacidade térmica. Então, você tem duas equações para capacidade térmica. Você sabe que Qzão sobre variação de temperatura também é capacidade térmica, e tu sabe que M vezes Czinho também é capacidade térmica. Posso relacionar essas duas equações? Com certeza. A partir do momento que tu faz a relação dessas duas equações, vocês têm então a famosa quimacete. Mas vamos com calma aí, que temos muita coisa para conversar. Veja, eu coloquei aqui, turma, as unidades, mas com o passar do tempo e dos exercícios, tu vai meio que gravando essas unidades. Ou seja, quando tu fala em calor específico, normalmente tu fala calorias por gramas graus Celsius ou joules por quilogramas Kelvin. A da esquerda é a mais usada, que é a unidade do sistema usual, e a da direita é a unidade do sistema internacional. Bom, quando que eu tenho que fazer a conversão? Não tem um manual, tem resolver exercícios para enxergar. Quer ver uma coisa?
Pessoal, na maioria das vezes, isso é de forma gritante, tá? Na maioria das vezes, as pessoas só falam o valor. Muitas das vezes, as pessoas esquecem de colocar a unidade. Por exemplo, quando eu pergunto assim, quanto vale o calor específico da água? A maioria dos alunos sabe com certeza, Aí eu pergunto, qual é a unidade? Aí o aluno não responde. O aluno precisa responder sempre até o fim. Quando tu fala de calor específico da água, é 1 caloria por graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Olha só que loucura, que para cada grama de água variar 1 grau Celsius, precisa trocar 1 caloria. Aí tem outros valores? Tem, vai depender muito dos exercícios, tá? Então, por exemplo, tu pode ter calor específico até de leite, tu pode ter calor específico de chá, pode ter calor específico de uma caneca, tu pode ter calor específico, sei lá, de diversos materiais, ferro, vai depender muito da questão. Mas os valores básicos são meio que repetitivos, né? O calor específico da água, do gelo, do vapor, tá? Aqui, turma, eu já peço que você, por favor, faça um post-it, algumas marcações, que são os valores básicos que normalmente aparecem e também não tem a obrigatoriedade de aparecer nos dados. Você teria que saber mais ou menos esses valores. Quais são? O calor específico do gelo, ele é bem importante. Alguns vestibulares mais teóricos acabam colocando gelo para esquentar. Então, se o gelo esquenta, é porque ele varia a temperatura. Então, se ele varia a temperatura, tu vai usar a equação Kimacete, que depende do Czinho, que é o calor específico. O calor específico do gelo é meio, tá? Meio cal por graus Celsius. Na verdade, é assim, ó, deixa eu te contar. O calor específico do gelo é 0,49 e bolinha. O calor específico do vapor é 0,49 e bolão. Como os dois valores são muito próximos de 0,5, arredonda o calor específico do gelo e o calor específico do vapor da água para meio. Então, esses dois valores são arredondados para meio. Por isso que algumas pessoas falam que eles são iguais. E outro valor que é de muita importância, que eu acabei de falar, que é o calor específico da água, que vale 1 caloria por grau Celsius. Na natureza, é a substância, uma das substâncias aí que tem mais dificuldade, tá? Bom, Bruce fez uma pergunta. A água ficaria como? Isso. Bom, ali no caso, Bruce, depois eu vou te mostrar, tá? Que você tem que converter também ali, ó, de gramas para quilogramas. Ou seja, apenas 4,18 seria joules por grama Kelvin. Mas o que que eu sei? Para eu transformar de gramas para quilogramas, eu divido por 1000. E dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Aí o 10 a menos 3 sobe, fica 10 na 3. Isso tudo depois eu vou explicar com calma. Tem só prestar atenção nessas conversões de unidade, porque são 3 ao mesmo tempo. Aí alguns vão me perguntar assim, mas prof, por que que tu não mexe na temperatura? A temperatura é uma bênção porque na equação tu vai usar a variação da temperatura. E a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Por isso que você não precisa se preocupar com a temperatura quando for em Celsius e em Kelvin, porque tu faz a conta com a variação. Agora, a energia faz conversão e a massa também faz conversão. Por isso que nós vamos ver aí com calma. Mas é isso, tá valendo, tá? Pessoal, qualquer pergunta, por favor, façam, tá? Vamos seguir. Dando sequência, o que que nós temos? Vamos lá. Aqui é um exemplo só para nós conversarmos. Veja,
Se nós pegarmos a praia e a areia, tanto a praia quanto a areia estão expostas ao mesmo sol. Só que a capacidade térmica da água é maior do que a capacidade térmica da areia. O que isso quer dizer? Que a temperatura da água do mar demora para esquentar, assim como demora para resfriar. Se tu chegar, por exemplo, na areia, ali perto das 11 horas da manhã, a areia já está fritando os pés. Por quê? Porque você tem um rápido aquecimento da areia e a água está aquecendo. Só que ali pelas 10 horas da noite, a areia já está mais friazinha e a água está começando a resfriar. Por quê? Porque a água, em grande abundância, então tem um calor específico alto e uma massa alta. Tendo um calor específico alto e uma massa alta, tu vai ter uma capacidade térmica grande. Por isso que a água, então, tem uma dificuldade imensa do mar de variar a temperatura. Um dos motivos, olha só como as coisas são, tá? Um dos motivos de você ser feito de água, você tem uma composição gigante de água e em volume grande, ou seja, massa grande, é para proteger o seu corpo de variar a temperatura. Vocês sabem muito bem que o nosso corpo é muito sensível. Se a temperatura do teu corpo é 36 e aumenta para 38, são apenas 2 graus Celsius. Apenas 2 graus Celsius de variação de temperatura já é suficiente para você sentir mal, então desconforto. Se você for para 40 graus Celsius mesmo, que são só 4 graus de variação, você já está em estado febril. Então, o seu corpo ele é muito frágil. Então, até nisso, o corpo humano é perfeito. Você tem uma composição grande de água que protege o seu corpo de variar a temperatura com facilidade, porque nós somos meio que sensíveis à variação de temperatura. Belezinha? Uma outra coisa legal para vocês, né, terem uma noção no nosso dia a dia. Quando você for fazer um macarrão, veja, você não pode fazer macarrão com pouca água. O ideal é que você faça para cada 100 gramas 1 litro de água. Por quê? Vamos lá. Por mais que você pegue pouca água ou muita água, ao nível do mar, a água vai chegar a 100 graus Celsius, aproximadamente, tá? O que que acontece? Se você colocar o macarrão numa panela que tem pouca água, a capacidade térmica da água é menor. Ou seja, quando eu colocar o macarrão, como a capacidade térmica da água é menor, a temperatura da água vai baixar rapidamente e o cozimento do macarrão será com temperatura mais baixa. Agora, se tu faz o cozimento do macarrão com bastante água, a capacidade térmica da água é alta. Então, se tu coloca o macarrão, como a capacidade térmica da água é alta, o macarrão por si só varia a temperatura, né? Mas a água tem muita dificuldade em variar a temperatura. Resumindo, acaba cozinhando o macarrão com a temperatura da água alta. Então a ideia é o seguinte: quanto mais água você coloca para cozinhar o macarrão, maior a capacidade térmica, e quando tu coloca o macarrão, aquela água continua ficando, ela continua quente. Então você dá rapidamente o cozimento do macarrão. Quem nunca aqui, né, teve que ir aos poucos colocando mais água, porque às vezes coloca qualquer quantidade e vê que o cozimento do macarrão tá horrível, e aí você vai lá e não consegue, por exemplo, cozinhar com aquela quantidade. Aí tu vai lá e coloca mais água, mais água, mais água, e o macarrão acaba ficando ruim, tá? Beleza? Até aqui, todo mundo entendeu? Beleza? Tudo bem, turma? Tranquilo, né? A Andrea chegou. Olá, Andrea, boa tarde. A Isabela tinha levantado a mão? Não, né? Ou é impressão minha? Fechou, né?
Então tá, vamos nós. Seguinte, dando sequência, vamos para um pouco de matemática. Bom, como eu falei para vocês, né, tanto a equação C, quantidade de calor por variação de temperatura, quanto Czão igual a M vezes Czinho, as duas equações falam de capacidade térmica. Se eu igualar as duas equações, eu chego no famoso que macete, tá? Bom, é importante eu destacar uma coisa, que M vezes Czinho já é Czão, tá? Então existem exercícios que você quer saber capacidade térmica. Só que tu tá tão bitolado a fazer que macete, que macete, que macete, que macete, que tu acaba meio que esquecendo que M vezes Czinho já é o Czão. Então é importante essa historinha aí. Ó, eu não gosto de ficar enrolando muito, então eu já falo literalmente o que vocês precisam saber, ok? Mais uma coisa importante. É muito comum, mas é extremamente comum nós falarmos de potência. Aqui, turma, eu já vou adiantar um monte de coisa que aparecerá. Por exemplo, potência é energia por tempo, ok? Esse Tzinho é de tempo. Por que eu estou falando isso? Porque lá em elétrica, tu vai trocar aquele Q por energia elétrica. Lá em mecânica, tem um assunto que cai bastante lá, por exemplo, no Enem, que é trabalho e energia. Você vai trocar aquela quantidade de calor por trabalho. Aí você vai falar, potência é trabalho por tempo. Lá em elétrica, tu vai falar, potência é energia elétrica por tempo. Ah, mas lá em mecânica, tu vai colocar energia cinética por tempo. Lá em mecânica, tu vai colocar energia potencial gravitacional por tempo. Vai depender muito da questão e do exercício propriamente do que tu está fazendo. Mas uma coisa é certa, qualquer que seja a potência, é energia por tempo. Sistema internacional, energia é em joules, tempo é em segundos. Joules por segundo é watts. Isso é muito importante, principalmente para quem for fazer Enem. Por quê? Porque existem outras grandezas que têm unidades parecidas. Vou dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, joules por coulomb, energia para carga, isso nós veremos num futuro ou em outra aula, que tu pode enxergar isso como uma diferença de potencial. Isso é importantíssimo lá para a eletrodinâmica, tá? Assim como vocês têm, por exemplo, coulomb por segundo. Coulomb por segundo é quantidade de carga por tempo. Carga por tempo é corrente elétrica. Então, essas unidades vão aparecer a todo momento. E uma coisa importante que eu sempre falo: se você sabe a unidade, você tem uma grande chance, num exercício difícil de Enem, por exemplo, de descobrir qual é a equação. Como assim, professor? Tu pode, de trás para frente, descobrir a equação se o problema não fornece, tá? Bora lá. Vamos começar fazendo aqui um exercício que particularmente eu gosto bastante. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, quer ver, ó? Uma coisa é capacidade térmica, outra coisa é calor específico. Quer ver? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Veja, eu tenho aqui, ó, Czão. Deixa eu só trocar aqui, pegar uma caneta, por favor. Olha lá. Czão é igual a M vezes Czinho. Eu faço a seguinte afirmação. Imaginem dois corpos, A e B. Eu acabo de afirmar a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Olha só o que eu vou falar. Afirmar que a capacidade térmica de um corpo é maior do que a de outro corpo não implica dizer que os calores específicos de A é maior do que o de B. Por quê?
Porque a capacidade térmica não depende apenas do calor específico, depende também da massa. Quer ver uma coisa? Todo corpo feito de água tem um calor específico alto, mas nem todo corpo feito de água tem uma capacidade térmica grande. Por quê? Porque se você pegar uma gota d'água, o calor específico da água, da gota de água, é alto. Mas como é uma gota de água, a massa é pequena. Então a capacidade térmica da gota da água é pequenininha. Por isso que você consegue rapidamente variar a temperatura de uma gota d'água. Então, tu pode pegar, por exemplo, uma substância que tem calor específico baixo, mas muita massa dessa substância. Pega lá ferro, tem um calor específico baixo, mas tu pega um bloco gigantesco de toneladas e toneladas de ferro, você vai ter uma capacidade térmica maior, porque a massa também contribui para a capacidade térmica, tá? Então é importante prestar atenção nesse detalhe. Veja, exercícios iguais a esse, tá? São exercícios importantes para ter uma ideia geral de teoria. Vamos lá? Em um sistema isolado, dois objetos, um de alumínio e outro de cobre, estão à mesma temperatura. Aqui, beleza. Veja, inicialmente os dois estão com a mesma temperatura. Os dois são colocados simultaneamente sobre uma chapa quente e recebem a mesma quantidade de calor por segundo. Veja, as temperaturas iniciais são iguais. Você forneceu calor e o problema falou que a mesma quantidade de calor é fornecida. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do objeto de alumínio é igual à temperatura do de cobre e ambos não mudaram de estado. Mais uma coisa, olha só. Foi fornecida a mesma quantidade de calor e os dois corpos têm a mesma temperatura inicial e a mesma temperatura final, ou seja, os dois corpos estão sujeitos à mesma variação de temperatura. E aí segue. Se o calor específico do alumínio e de cobre vale respectivamente 0,22 e 0,09, o que nós podemos afirmar? Turma, qual que vocês assinalariam dentro desse exercício? Bora lá. A Biana respondeu A. Por enquanto, só temos a Biana. Quem mais? Vocês responderiam qual? Veja, turma, que o exercício no final, né? Vamos voltar aqui, ó. No final, ele lhe induz a olhar para o calor específico. Mas esse é um grande erro, porque no corpo do texto ele falou: a mesma quantidade de calor implica na mesma variação de temperatura. Então, o que nós temos? Que a capacidade térmica é a mesma. Olha lá, ó. A mesma quantidade de calor que causa a mesma variação de temperatura é a mesma capacidade térmica, ok? Então, a capacidade térmica dos dois corpos é a mesma. Mas eu te pergunto, eu quero que vocês, por favor, agora me ajudem a pensar. Os dois corpos têm a mesma massa? Vamos lá, turma. Os dois corpos têm a mesma massa? O que vocês responderiam? Sim ou não? Lembrando que o problema falou que os calores específicos são diferentes. Mas nós concluímos que a capacidade térmica é a mesma. Perfeito. Como a capacidade térmica é a mesma e os calores específicos são diferentes, as massas também serão diferentes. Então, dava para eu resolver essa questão com muita facilidade. Resposta certa, letra A. Beleza? Bom, tá. Eu já vou para a próxima questão. Se alguém tiver dúvida aí, me ajuda, me pergunte, faça qualquer coisa. Gente, eu peguei uma questão que já é bem difícil, tá? Não é fácil a questão que nós faremos. Não é fácil.
será uma questão difícil, já puxada, já é uma questão bem puxada mesmo. Então, se alguém tiver dúvida, fale. Essa questão já é muito puxada, mas bastante mesmo. Ó, existem diversos conhecimentos escondidos. Essa é uma questão aqui, é uma questão que tem praticamente uma identidade Enem, tá? Vamos lá. Começou. Uma lanchonete serve 10 litros de café por dia, ok? Em forma de cafezinho aos seus clientes. Pretendendo você saber o custo da energia elétrica necessária para elevar a água de 25 graus Celsius a 95 graus Celsius por meio de um percolador cafeteira elétrica, e sabendo-se que nessa cidade concessionária de distribuição de energia elétrica cobra-se 1,50 kWh, qual o custo elétrico aproximado em reais para 10 litros de água? Então vamos lá. O que o problema falou? Você tem 10 litros de água que tu vai aquecer de 25 graus Celsius até 95, e o problema fala que o valor do quilowatt-hora é de 1,50. Dados. Calor específico sensível da água, 1 caloria por gramas graus Celsius, e falou também que 1 caloria vale 4,2 joules. O que ele quer saber? Qual é o custo em dinheiro para fazer isso acontecer? Beleza? Bom, professor, o que eu faço? Uma coisa bem importante, tem um conhecimento aqui escondido, que é densidade é igual a massa sobre volume. Bom, eu sei, tu sabe, muita gente sabe, tá? Que a densidade da água, isso aqui é muito, muito importante, é de 1 quilograma por litro. O que isso quer dizer? Em exercícios de calorimetria, quase sempre que eu falo volume, eu estou querendo dizer massa. Então, de cara, nós já temos aqui, ó, 10 litros de café. 10 litros de café equivale a 10 quilogramas de café. No caso aqui, a água, quero dizer, né? Então, nós já temos aqui, ó, uma massa de 10 quilogramas. Turma, qualquer dúvida, fale, tá? O que mais que nós temos? Nós temos uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Eu vou elevar para 95 graus Celsius. Então, se eu faço 95 menos 25, eu tenho a variação de temperatura. Ou seja, no nosso problema, a variação de temperatura fica 95 menos 25, 70 graus Celsius, tá? Que mais que nós temos? O valor do quilowatt-hora, que eu vou usar depois, né? Afinal, nós vamos fazer uma continha em relação a isso. Cada quilowatt-hora custa 1,50. É uma informação importante, porque eu tenho que saber o gasto, por isso que está ali essa ideia. Que mais? E ele tem aqui, ó, uma informação. O calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius. E eu vou anotar aqui, tá? Porque é importante eu ter isso bem anotado. O calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius. E ele falou para eu usar que 1 caloria vale. Tá aqui, ó. Ele falou, ó, use 4,2. Então eu vou usar 4,2 joules, tá? Vamos lá. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é isso aqui, ó. Eu vou te mostrar uma parada agora, aluno, que você precisa saber, tá? O que eu preciso saber, professor? Eu preciso saber. Quilowatt-hora, para quem não sabe ainda, é uma unidade de energia. Como assim, professor? Então, já anota em algum lugar esse primeiro momento.
quilowatt-hora é uma unidade de energia. Isso aqui é importantíssimo, tá? Unidade de energia. Se nós fôssemos classificar qual foi dos últimos anos o assunto que mais caiu dentro do Enem, por exemplo, é essa parte aí que envolve potência, quilowatt-hora. Aqui nós não falaremos de potência, mas essa unidade eu tenho que saber, tá? Quilowatt-hora é uma unidade de energia, tá? Beleza. O que eu tenho mais? Vamos lá. O que mais que eu sei? Bom, uma coisa importante é eu ter uma noção das unidades. Então, vamos começar aqui, ó. Como eu vou falar de energia e valor, eu vou fazer uma regra de três com energia e reais. Primeiro, eu tenho que saber quanto de energia eu gastei para aquecer essa água. Então, eu vou usar aqui macete, Q igual a M vezes C vezes delta T. Bom, agora vem a hora da verdade, que é o seguinte, ó, a quantidade de energia é igual. Presta bem atenção, tá? Se eu usar esse valor, ou seja, no lugar do Czinho 1, eu tenho que saber que a energia terá como resposta calorias, ok? A massa tem que ser colocada em gramas. Note que eu tenho 10 quilogramas. Ou seja, cada quilograma tem 1.000 gramas. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 1.000. Então, a minha massa será de 10.000 gramas. Essa é a minha massa. Se eu manter o calor específico apenas como 1, a resposta é em calorias. Se eu multiplicar este valor por 4,2, a resposta será em joules, ok? Então, eu vou multiplicar por 4,2 para transformar para joules. Depois eu te mostro por quê. Vezes, se tu não entendeu, obviamente, vezes a variação de temperatura, que é de 70. Tá? Isso aqui nos dará um valor, de certa forma, exagerado. Vamos lá. 4,2 vezes 70, se fosse 4 vezes 70, daria 280, tá? Mas ainda tem esse 0,2, então tem mais aí 0,2 vezes 70, 2 vezes 7, 14, 0,2 vezes 70, mais 14. Então isso aqui vai ficar 294. Então vai ficar 10.000 que multiplica 294, tá? Isso aqui dará, vamos lá, aqui são 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6. Então vai ficar 2,94 vezes 10 na 6 joules. O que é isso, professor? A energia que nós gastamos para aquecer a água, ou seja, para variá-la, 70 graus Celsius. Turma, até aqui todo mundo entendeu? 100%? Todos entenderam? De boa? Tá. Então agora o que eu vou fazer? Vocês entendem que eu tenho que pegar esse valor. Qual, professora? Eu tenho que pegar este valor e transformá-lo para quilowatt-hora, para então eu fazer a regra de 3 com 1,50. Mas como é que eu faço isso? Muitos alunos estão extremamente nervosos nessa parte, ficam nervosos nessa parte. Por quê? Porque eles não lembram do post-it de conversão. Então nós vamos fazer aqui, turma, um freehand ao vivo. Você precisa aprender isso ao vivo. Uma das propostas do meu curso é entregar a minha cabeça para vocês. Eu vou fazer isso? Vou. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com calma isso daqui, valendo. 1 kWh. Então, qual é a primeira coisa que tu precisa saber? Quilo não é unidade de nada. Quilo é um prefixo que esconde 1.000.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui 1000, que é no lugar do quilo, tá? Outra coisa, watt, tem que saber, watt é uma unidade de potência no sistema internacional, que significa joules por segundo. E aí, turma, como tu quer sumir com o segundo embaixo para poder dar resposta em joules, você tem que colocar segundos em cima. Não entendi, professor. Então, beleza. Hora é a unidade de tempo no sistema usual. Como é que tu faz isso aqui virar sistema internacional? Já anota mais um post-it aí. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, no lugar de 1 hora, eu vou colocar 3.600 segundos. Veja, turma, olha aqui, ó. Eu tenho segundos embaixo, segundos em cima. Olha, a minha resposta já vem em joules. O que está escrito aqui? Que cada quilowatt-hora corresponde a 1000 vezes 3.600. Para aqueles que não lembram, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. 1 milhão é 10 na 6. 1000 vezes 3.600 dá 3.600.000. Ou seja, 3,6 vezes 10 na 6 joules. O que é isso, professor? Esta é a conversão de quilowatt-hora para joules. Então, veja. Para eu transformar de quilowatt-hora para joules, eu multiplico por 3,6 vezes 10 na 6. Então, se a ida eu multiplico por esse valor, a volta eu vou dividir por esse valor, ok? Então, se eu pegar o valor que eu tenho ali e dividir por 3,6, aí eu vou obter a resposta que eu tanto quero. Beleza? Deixa eu só fazer aqui a nossa continha. Qual continha, professor? Deixa eu mudar de slide aqui, turma. 2,94 vezes 10 na 6. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu reescrever aqui, ó. 2,94 vezes 10 na 6 joules é a nossa energia. Se eu pegar esse valor e dividir por 3,6 vezes 10 na 6, eu transformo isso daqui para quilowatt-hora. Bom, 10 na 6 dividido por 10 na 6, não preciso me incomodar. Simplificou, vai dar 1. 2,94 por 3,6, isso aqui vai dar uma energia igual a aproximadamente 0,82 quilowatts-hora. Olha só o que aconteceu. Eu peguei o valor em joules e dividi pelo valor que eu encontrei aqui, ó. Ó, a ida multiplica, a volta eu vou dividir. Por isso que eu peguei este valor e dividi por 3,6 vezes 10 na 6, que deu então 0,82. O que que eu lembro? Cada quilowatt-hora custa 1,50. Então, nós temos 0,82 kWh e aqui está o C de custo. Se eu multiplico o cruzado, veja, aqui eu posso ter um pouquinho de noção de matemática básica. Quer ver? Eu sei que se aqui fosse 1 vezes um valor é o valor. Mas como esse valor aqui é um pouco menor do que 1, a resposta será um pouco menor que 1,5. Se você olhar aqui nas alternativas, a única resposta que é menor que 1,5 é a letra A. Então já é certa. Isso aí dá aproximadamente 1,20. Ou seja, a resposta certa é a letra A. Ok? E aí, turma, o que que vocês acharam? Gostaram da questão? Boa, né? Uma baita questão aí que nós fizemos. Beleza? Muito boa. Então tá.
Vamos seguir que eu vou resolver mais exercícios, tá? Vocês vão ver que estamos avançando muito bem nessa parte aqui. Vamos pegar uma questão aí que já envolve, de novo, vários conhecimentos e já é uma questão também modelo Enem. Bom, para quem está se preparando para uma CAF, é uma excelente questão também. Ah, eu vou fazer o FPR, excepcional. Vou fazer várias faculdades de São Paulo, excepcional. Vou fazer o UFSC, excepcional. Por quê? Porque você pega os gatilhos e aí tu vai misturar as questões depois. Mas tá perfeito, tá? Tá ótimo. Vamos seguir com essa questão. Vamos lá. Certo corpo é colocado sobre uma chapa quente de um aquecedor cuja potência vale 294 watts. Em consequência, o corpo sofre uma variação de temperatura de 40 graus Celsius em 4 minutos. Em calorias por grau Celsius, a capacidade térmica do corpo vale quanto? Então vamos nós. O problema foi bem objetivo, tá? Ele quer saber quanto vale a capacidade térmica. Mas ele foi tão objetivo que ele falou, ó, eu quero a capacidade térmica em calorias por grau Celsius. Turma, essa questão vale a pena você anotar também aí num caderno, em alguma coisa, porque será muito boa essa questão. Vamos começar. Valendo. A potência vale 294. Então, já vou anotar aqui, ó. Potência igual a 294 watts. Aqui já vou te ensinar uma manha. Uma manha não, né? Um gancho para se salvar de questões que são armadilhas. Toda vez que tu vê watts, crie por costume escrever ao lado joules por segundo. Ou tu escreve mesmo, ó, igual a 294 joules por segundo. Você se força a olhar que a energia está em joules e o tempo em segundos. O teu cérebro fica processando essa informação. Em consequência, o corpo sofre uma variação de temperatura, então já está aqui, ó, em 4 minutos. Veja que os 4 minutos já não soam tão bem. Então, tu já se ligou. Ah, aqui está em segundos, o tempo tem que estar em segundos. Anota o post-it. 1 hora tem 60 minutos. Aí tem mais uma ideia aí de tempo que eu preciso lembrar sempre. Dentro de 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Essas conversões que vira e mexe nós usamos, eu estou sempre anotando para você fixar. Nesse exercício, eu vou fazer esse valor virar segundos. Então, eu vou fazer vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos, então o nosso tempo é de 240 segundos. Esse é o nosso tempo, 240 segundos. Fechou? Beleza? Então tá. Vamos seguir então. O que mais que nós temos? Em calorias por grau Celsius, quanto vale a capacidade térmica? Gente, é uma questão que envolve potência. Então, obviamente, eu vou usar a equação da potência. Potência é igual a energia pelo intervalo de tempo. Tá, mas aí como é que eu resolvo essa questão, professor? Essa questão, turma, tu pode resolver de diversas maneiras. Algumas pessoas optam em resolvê-la primeiro o valor da potência, coloca o tempo, acha a quantidade de calor e depois vai para a conta final. E algumas pessoas gostam de abrir todas as contas ao mesmo tempo. É muito pessoal. Eu, Renato, gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Vou te mostrar. Olha só. Quem é potência? 294. Deixa eu arrumar aqui e ficar bonitinho. Perdão. Ó, a potência, 294. Quem é energia? Aí aqui, turma, tu tem que lembrar de uma coisa. Normalmente, vem na nossa mente o que macete.
Mas não se esqueçam que eu já falei várias vezes, M vezes Czinho já é o Czão. Então, no lugar do que, eu não vou colocar aqui macete, vou colocar Czão vezes a variação de temperatura sobre o intervalo de tempo. Seja T, delta T, tanto faz aqui, tá? Que é um intervalo de tempo que está acontecendo o fenômeno. Então, vamos voltar. No lado esquerdo, 294. No lado direito, Czão vezes a variação de temperatura, que no caso vale 40, pelo intervalo de tempo, que agora eu vou ter que prestar bastante atenção. Olha aqui, presta atenção. O valor 294 está em joules. Então veja que a resposta será em joules. Mas tu não quer joules, tu quer calorias. E o problema falou: se necessário, uma caloria vale 4,2 joules. O que significa? Para eu transformar de joules para calorias, eu vou dividir por 4,2. Então, eu vou dividir o lado esquerdo por 4,2 para então eu ter a resposta em calorias, tá? Então, eu vou fazer esta divisão. Tudo isso, aqui agora no lado direito, dividido pelo intervalo de tempo. Ó. Como está em joules por segundo, então aqui embaixo eu vou colocar 240. Pessoal, entendido até aqui? Todo mundo sacou a ideia aí? De boa? Quanto que dá essa questão aí? Vamos lá. Seguimos. Pessoal, tu não entendeu até aqui? Só responde aí, por favor. De boa? Então tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as simplificações. Quais, prof? Aí fica a seu critério, né? Eu posso cortar 0 com 0, simplificar 4 por 4 dá 1, 24 por 4 dá 6. Então aqui vai ficar 1 sobre 6, tá? É importante saber fazer matemática básica. Depois pratiquem no papel 294 dividido por 4,2, que vai dar 70. Então, isso aqui vai ficar 70 e igual a Czão sobre 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 70, 420. Então, vai ficar Czão igual a 420 calorias, que é a unidade de energia, que eu transformei de joules para calorias, por graus Celsius. Resposta certa, letra B, tá? Finalizamos aí mais essa questão. Fechou? Então tá bom. Se alguém tiver dúvida, pergunte, tá? O importante também, turma, que como essa aula ficará gravada, depois tu vai aos poucos pegando exercício pro exercício. Eu estou fazendo vários exercícios, aí a ideia é o seguinte, ó. Essa aula ficou longa? Ficou longa. Claro, mas aí se tu quer pegar somente um exercício, veja lá no vídeo, pega o exercício, continua, pega o exercício, continua, e aí fica mais fácil para vocês estudarem com certeza. Eu não vou fazer aulas rasas, vou fazer exercícios difíceis, exercícios legais, bons para vocês fazerem, ok? Vamos para mais uma questão. Questão Enem, turma. Questão Enem, tá? Veja que no Enem tem questões que vocês precisam estar preparados. Então vamos nós, vamos lá. O que diz essa questão? Começou. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius. E usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt. Pô, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar agora.
Vocês perceberam que o texto soltou temperatura, mas essa é uma tática interessante para o Enem, tá? Calma, existem diversos modelos de questões no Enem. Não saia com pressa já colocando esse valor. Notem que você nem acabou de ler a questão. Como é que tu vai fazer a conta se tu nem leu ainda? Calma. Outra coisa, o problema colocou em forma de número a potência. Mas veja, o projeto pretende que a usina opere com esse valor de potência elétrica. E em razão de restrições técnicas, o dobro desse valor será dissipado por seu sistema de arrefecimento, ou seja, refrigeração. Olha, tem duas informações, uma bem estampada e uma escondida, que é a potência para a refrigeração. Bom, para atender a resolução 430 de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água. Ou seja, você tem uma variação de temperatura de 3 graus Celsius. Essa informação é importante. A variação de temperatura de 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual. Ó, essa pergunta aqui vai para o Bruce. Olha aí, Bruce, ó. 4.000 quilojoules por quilogramas graus Celsius. Por quê? Porque tu faz as duas conversões, tanto em cima quanto embaixo. Preciso ficar preocupado? Não. Os problemas fornecem os calores específicos e você se adequa a eles, tá? Olha só. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para refrigeração da usina deve ser mais próximo de. Vocês perceberam, turma, que tem muitas informações nesse problema, mas com calma a gente já enxergou. Olha lá, a variação de temperatura, 3 graus Celsius. Calor específico, 4 quilojoules por quilogramas graus Celsius. O que ele quer? Fluxo. Tá, tem duas formas de tu enxergar fluxo. Fluxo você enxerga por massa por tempo. Como massa? Quilograma por segundo é massa por tempo. Mas existem exercícios que tu vai usar volume por tempo, ou seja, litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Aí tu me perguntar, como é que eu sei se é massa por tempo, volume por tempo? As unidades. Por isso que eu estou batendo tanto nessa de unidade. Quilograma, massa. Segundo, tempo. Então, o que tu quer? Quanto vale massa por tempo? Aí tu está bem desesperado. Mas como é que eu vou saber massa por tempo? Volta. No slide anterior, ele deu a potência. Então, tem potência, massa, tempo, calor específico, variação de temperatura, ou seja, todos os ingredientes para usar potência. Então, vamos lá. Eu sei que potência... Opa! Deixa eu pegar aqui, caneta. Potência é igual a energia por tempo. Qual potência? Bom, se nós voltarmos no texto, eu tenho que usar a potência para arrefecimento. Está escondido aqui, ó, o dobro. Então, o que eu venho? Potência vale 2 megawatts. Mega, 10 na 6. Então, a potência valerá 2 vezes 10 na 6 watts. Não se esqueça que watts, vou escrever aqui para tu não esquecer. Watts é a mesma coisa que joules por segundo. Então, vamos começar a questão. No lado esquerdo, 2 vezes 10 na 6, joules por segundo, igual. Olha só. Deixa eu até fazer mais uma linha ali em cima, para ninguém ficar perdido. Igual. O que é que? Energia. Energia que causou variação de temperatura. Ou seja, que macete. Onde esse T aqui de cima é de variação de temperatura e esse T aqui embaixo é de tempo, intervalo de tempo, ou seja, que aconteceu o fenômeno.
Olha aqui, turma. Olha cá, olha aquele aqui, ó. O que que você quer? Você quer a massa por tempo. Tá aqui, ó. O que tu quer é isso aqui, ó. Massa por tempo. Que ele chamou de fluxo de água. Então, vamos chamar fluxo de água de F. Então, isso em vermelho é F. Tá, mas o que que é F? Massa por tempo. Vezes o Czinho. Quem é Czinho? O calor específico, que vale quanto? Tá aqui, ó. 4 quilo, ou seja, 4 vezes 10 na 3, joules por quilogramas graus Celsius. O que está escrito aqui, ó? Que é energia em joules, ou seja, está em joules a minha potência, perfeito. A minha massa está em quilogramas, perfeito, porque a resposta é em quilogramas. Como a minha potência está em watts, o tempo já está em segundos, perfeito, porque a minha resposta para tempo é em segundos. E aqui no final você tem a variação de temperatura, que aqui está em graus Celsius e o problema forneceu em graus Celsius. Então, no lugar do Czinho, eu vou colocar 4 vezes 10 na 3. Então, vai ficar 4 vezes 10 na 3, vezes a variação de temperatura, que vale 3. Então, vai ficar fluxo igual a 2 vezes 10 na 6, dividido por 12 vezes 10 na 3, tá? Bom, isso aqui, turma, vai ficar 2 vezes... Bom, o de cima... Deixa eu manter aqui, vou fazer com calma aqui, ó. 12. O de cima mantém, né? E faz o de cima menos de baixo. Mantém a base. O de cima menos de baixo, 6 menos 3, 3. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 na 3, para vocês enxergarem melhor, 10 na 3 é 1.000. Vezes 2, 2.000. Então, vai ficar 2.000 dividido por 12. Tu percebe, turma, que 2.000 por 12 é mais fácil para tu fazer a conta. Se tu for fazer a conta bem certinho, vocês já devem ter feito, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 167, letra C. Mas como eu sempre falo, façam até o final as continhas. Qual é a unidade? A massa estava em quilogramas e o tempo em segundos. 167 quilogramas por segundo. Resposta certa, letra C, de campeões. Beleza? Bom, essa aqui é a nossa ideia do exercício número 4. Pessoal, beleza? Gostaram da questão do Enem? Boa, né? Uma baita questão aí do Enem. Baita, né? Uma questão boa, bem trabalhada, com muitas unidades. Alguém ficou com dúvida? Pergunte, senão eu já sigo para o próximo exemplo. O que não faltam são exemplos. Como eu falei, turma, a minha missão é passar muita coisa para vocês. Seguimos então, turma? Beleza? Fechou? Então tá bom. Tá todo mundo escutando bem aí? Tranquilo? Áudio, tudo? Áudio, vídeo? Sim? Então tá bom. Bora nós. Vamos para o nosso último exercício para nós treinarmos a nossa parte inicial. Vamos lá. Exercício 5. Começou. Deixa eu só apagar aqui, porque eu gosto da coisa bem limpinha. Foi. O gráfico a seguir representa a temperatura de um bloco de ferro de massa 1,5 quilogramas e o seu calor específico, que vale 0,11 calorias por gramas graus Celsius em função do tempo. Ó, para quem tem muita dificuldade, vamos anotar, turma, vamos anotar. Ó, a massa 1,5 quilogramas, a massa vale 1,5 quilogramas, tá? Opa, desculpa. O calor específico 0,11, o calor específico 0,11 calorias por gramas graus Celsius, tá? Que mais? Bom,
nós temos que... Bom, fechou de informação no texto. Mas no gráfico, o que nós temos? Olha lá. A temperatura inicial são 15 graus Celsius. Depois de 25 minutos, a temperatura aumentou para 60. Então, nós temos um intervalo de tempo de 25, veja, minutos, e a variação de temperatura, 60 menos 15, nos dá uma variação de temperatura de 45 graus Celsius. De novo, aqui tu pode botar T, delta T, tanto faz, desde que você entenda o que você esteja fazendo, tá? Eu vou colocar aqui, turma, esses dois valores, porque são importantes para não precisar ficar voltando no slide. Bom, vamos lá. O intervalo de tempo, 25 minutos, e a variação, 25 minutos, e a variação de temperatura aqui, ó, 45 graus Celsius, tá? Vamos botar aqui 45 graus Celsius. Olha lá. A fonte de calor trabalha com uma potência constante e todo o calor por ela liberado é absorvido pelo bloco. Nesse caso, a potência vale quanto? Então, fechou. Potência é energia por intervalo de tempo. Ele quer saber a potência, mas olha só, o aluno ansioso, ele não olhou com calma as respostas. Como as respostas estão em calorias por minuto, você tem que a energia está em calorias e o meu calor específico já está aqui em calorias. E o tempo é em minutos. Veja que massa, o meu tempo já está em minutos. Então, basicamente, tu tem que prestar atenção nas outras coisas. Vamos lá. Potência igual energia que causa variação de temperatura é que macete. Então, eu vou colocar aqui que macete durante um certo intervalo de tempo. Potência, eu estou procurando. Aí, turma, vem uma observação. Qual é a observação? A unidade de energia é calorias, tá? A unidade de massa, no meu calor específico, é gramas. Só que o problema forneceu a massa em quilogramas. Então, eu tenho que transformar esse valor para gramas. Por isso que eu vou fazer o seguinte, ó, no lugar do M, eu não vou colocar 1,5, eu vou colocar 1.500. Mas, prof, por que 1.500? Porque eu transformei para gramas. Aqui está escrito, ó, gramas, vezes o calor específico. Cuidado que não é 1, é 0,11. 0,11 vezes, ó, a variação de temperatura, graus Celsius, já está em graus Celsius, 45, sobre o intervalo de tempo. Ó, não precisa transformar. Como tu quer por minuto e já está por minuto, mantém o valor. Eu vou trocar aqui de cor para dar uma quebrada aqui, ó. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, potência igual 1.500 vezes 0,11 daria 150. Mas como é 0,11, vai dar 165 vezes 45 sobre 25. Olha aí, turma, como a matemática é maravilhosa, né? Tu sabe que 50 dividido por 25 daria 2. 2 vezes 160 e pouco passaria um pouquinho de 320. Mas como aqui é menor do que 50, 45 por 25 é menos do que 2. Menos do que 2 vezes 165 é quase 300. E a resposta que mais se aproxima de 300 é 297. Se tu for fazer a continha, de fato vai dar 297 calorias por minuto. Por isso que a resposta certa é a letra A de aprovados. No caso, todos vocês, ok? Bom, essa foi mais uma questão e nós encerramos essa aula, ok? Belezinha? Vamos para a próxima aula.